senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, vem sofrendo muitas críticas, principalmente nas redes sociais, por deixar o trabalho como parlamentar para participar de transmissões da Copa do Mundo direto dos Estados Unidos por um canal de TV. Nos comentários das publicações, uma grande quantidade de pessoas questionam o senador sobre ele ter ido ao Mundial e continuar recebendo seu salário como parlamentar. Por meio de um vídeo, uma videoconferência que foi realizada, o senador se pronunciou em uma sessão plenária. A gente tem a manifestação dele, né? Vamos acompanhar. Eu queria também esclarecer, senhor presidente, que voluntariamente abri mão do meu salário por todo o período que estarei acompanhando a Copa. Fiz isso através de um ofício à presidência do Senado. Não receberei salário desde o primeiro dia da Copa e o que for pago será devolvido aos cofres públicos. Que isso fique bem claro. Tá aí um vídeo em que o senador Romário, em uma sessão remota, manifesta e se justifica e anuncia que abre mão do salário como senador enquanto estiver na Copa do Mundo, participando das transmissões e também eventos relacionados ao evento esportivo. Fazer um giro com os nossos comentaristas, recebendo a Rede Jovem Pan, todos com a gente também. Muito obrigado pela audiência. Deixa eu começar com o Bruno Musa. O Bruno gosta de futebol, acompanha futebol e conhece o Romário, viu o Romário fazer muitos gols, inclusive no Corinthians, enquanto ele gostava de acompanhar o Corinthians no Pacaembu. Musa, conta pra gente o que você acha de uma figura que chegou ao parlamento, mas tem outras atividades e em dado momento ele se ausenta do parlamento para também se dedicar a essas atividades paralelas. 1 minuto e meio. Você tem toda a razão, e eu estava no Pacaembu, naquele 3-0 lá, que eu me lembro como se fosse hoje, não tem como eu tirar a tua razão. Veja, a minha questão aqui seria a atitude nobre dele agora, mas por que não foi feita antes? Será que se fosse algum tipo de situação em que não houvesse a pressão popular e tudo que a gente está vendo agora aqui em cima dele, ele de fato teria feito isso voluntariamente, como ele de fato falou agora? Se fosse alguma coisa genuína e estivesse preocupado com o erário, com o dinheiro do pagador de imposto, isso teria sido feito de uma maneira normal, no começo, anunciado e pronto, segue para fazer o seu trabalho lá na Copa. Mas não, quando alguma mudança é feita simplesmente porque houve alguma pressão pública, e isso tem a ver com retirar dinheiro do bolso da pessoa, como é o caso do Romário, em que ele falou que o dinheiro será devolvido aos cofres públicos, eu tenho muitas dúvidas se de fato isso é algo que ele fez genuíno, pensando no Brasil, ou simplesmente quis manter um pouco da sua imagem como senador, que, convenhamos, já foi bastante queimada por essa e por outras votações que ele muito acompanhou à esquerda, né? Pois é, e é interessante porque se fosse, né, Túlio Nassa, só pela participação nas transmissões esportivas, eu não sei se a ida dele aos Estados Unidos teria reverberado tanto quanto as participações de Romário após o trabalho, né, nos Estados Unidos, porque ele aparece na televisão, comentando os jogos, ao final dos jogos, interagindo com os jornalistas, com os apresentadores, mas o que ganhou as redes sociais foram vídeos dele curtindo a balada, as noites norte-americanas ao lado do DJ, em dado momento em cima de uma mesa, dançando. Fico pensando, né, o eleitor, a pessoa que colocou o Romário lá no parlamento. Poxa, então a gente está pagando ele para fazer isso lá nos Estados Unidos? Queria te ouvir também, Túlio, 1 minuto e meio. Pois é, Caniato. Nós já vimos o Romário fazer tantos gols, ele mesmo disse que já fez mais de 1000 gols, né? Ele comemorou o 1000º gol. E eu também já estive no Pacaembu vendo o Romário jogar. Uma vez me recordo do elástico até que ele deu no Amaral e deixou o Gamarra no chão. Um lindo gol que ele fez. Mas agora o Romário, como senador, parece que tem feito alguns gols contra, né? E esse é um gol contra que ele faz. Não basta, como muito bem disse o Musa, ele agora falar que ele abre mão do salário. Até porque a questão jurídica não envolve apenas o salário, envolve as prerrogativas e o exercício do cargo. Para ele ir aos Estados Unidos, ele deveria ter pedido licença do cargo, para que ele não exercesse, não ficasse ativa as prerrogativas de um deputado. Aí sim ele poderia ter saído sem receber salário, evidentemente, e sem exercer as prerrogativas que o cargo, mesmo fora do Brasil, ainda o confere. Portanto, gol contra do baixinho.
chamar o Mota também, o Mota do Rio de Janeiro. O Mota nunca revelou qual é o time que ele torce, porque ele sempre diz o seguinte: não curto futebol. Mas você, Mota, como avalia o posicionamento de Romário e o que as pessoas devem esperar de um parlamentar? 1 minuto e meio. Deixem o Romário em paz. Romário é um dos maiores jogadores que o Brasil já teve e foi por isso que ele foi eleito, porque ele foi um grande jogador de futebol e é muito conhecido. Quem votou em Romário sabia muito bem que estava votando em um jogador de futebol. No jogo da democracia, você ser uma celebridade é uma vantagem insuperável. Nessa história toda, o menor problema é a licença que Romário não pediu. O problema real é que ele está apoiando esse projeto absurdo, que é o chamado fim da escala 6x1. Ô Romário, repensa esse voto. Pois é, a gente tem ainda tempo. Deixa eu passar mais 1 minutinho, 30 segundos para o Bruno Musa. Você, Musa, dá para a gente fazer algum tipo de exercício sobre a eleição que se aproxima e esses candidatos conhecidos, oriundos de outras áreas, que muitas vezes tentam vencer a eleição justamente por conta da popularidade? 30 segundos. Eu acho que sim, eu acho que as pessoas começam cada vez mais a entender que não necessariamente por ser famoso, seja na música, no futebol, que entendem de economia, que entendem de direito, que entendem de cultura e que entendem de filosofia moral que nos trouxe até aqui. Talvez grande parte dos políticos não tenham a menor ideia sobre isso. E aí isso começa a ficar mais evidente. É algo que nessas eleições talvez veremos isso repetindo, mas aos poucos, cada vez mais, eu acho que é um amadurecimento por parte dos eleitores.